Boa noite, amigos. Estamos falando da BRAC Mato Grosso do Sul. Vamos continuar com os nossos estudos das quartas-feiras, fazendo uma leitura da Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, médium Franciscano Xavier, a lição número 14, enquanto é o tema. Busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos, com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem ao seu lado. Chegará o momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume, depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja agourenta. Mas enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro gênero de existência é inevitável. E assim a nossa reflexão da noite. E antes de eu compartilhar, gente, o nosso tema hoje é litígio, né? É o capítulo 2 do livro Desperte e Seja Feliz. A Marina está entrando. Eu pergunto para vocês, o que vocês acham que a gente vai aprender hoje desse tema litígio da Joana de Ângeles? O que vem à memória de vocês, à cabeça de vocês, esse tema litígio? Oi, Marina. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, meus amigos. Desculpa o atraso. Eu ainda não compartilhei, eu vou começar, Marina, mas eu não compartilhei ainda porque eu estou perguntando às presentes aqui, o tema é Ah, litígio, né? Estou perguntando aqui mas não é para colar, tá? Estou vendo vocês olhar o livro. Não é para ah, colar, é para sentir o que litígio quer dizer para vocês, não é para colar. Para mim, a palavra litígio me remete a discussão, briga, né? Conflito. Conflito de interesses, né? Certo. Eu quero, você litígio quer, né? Agora, o que esse tema tem a ver com os Que ela tópicos vai do trazer. livro, para mim é uma Aham, curiosidade. Como que ela vai trazer dentro legal. dessa construção? Porque é um ela começa olhar falando de Jesus. psicológico dessa palavra. Ela Oi? começa falando de Jesus, aí vai falar de litígio. Para mim é uma Ela começa falando de Jesus. E aí ela começa, a segundo capítulo, ela vai falar de litígio. litígio. O que essa palavra vem para você, Marina? Litígio. Então, para mim, me remete assim, é, relações, é algo que tem a ver com as relações. Algo que tem a ver com as relações. Com as relações, exatamente. Litígio, É, algo que tem é, a ver com as relações. isso, para mim tem Positivo nesse ou sentido, negativo? Relações positivas ou negativas? não muito positivas.
Não muito positiva. Mais de conflitos, de discordâncias. Tá, ok. Denilce, para você? Então, na verdade, eu nem havia pensado, né? Não é para Mas, falar, mas eu fiz a pergunta exatamente, que era para ninguém ter pensado mesmo. então, mas assim, como a gente ouve isso na sociedade, esse termo, né? Litígio, litigioso, o termo, não digo para a Joana, né? O que ela quis dizer. É algo que está em desarmonia, né? Tá, Então, legal. assim, é o que me ocorreu agora, porque eu não tinha nem pensado nessa. Você faria essa pergunta. Nem eu tinha pensado que eu faria essa pergunta, sabia? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Estão vendo aí? Não, Ainda assim, não. agora. Agora sim. Agora, ok? Tá. Ok. Ok. Tá. Então, o tema é litígios, é do capítulo 2, né? Do livro Desperte e Seja Feliz. Uhum. Ela começa, assim, ó, esse livro, ele primeiro introduz o tema, tá? Então, as primeiras apresentações aqui é sobre a introdução, tá escrito ali, tá? Então, escala evolutiva humana, o primeiro passo, isso aí é o que coloquei, tá? Aí vem a Joana. Por instinto, a criatura é agressiva. E quando não consegue exteriorizar essa violência, tomba em mecanismos de fuga, de depressão, de amargura. Herança dos estágios inferiores da evolução. Deve ser canalizada para aquisição dos valores morais, intelectuais, artísticos e profissionais. Segundo passo, a conquista da razão proporciona a transmutação da agressividade, fazendo que haja predominância da natureza espiritual em detrimento da animal no ser humano. Esqueci de falar. A primeira imagem aqui é homens primitivos, né, lutando aqui com animais ferozes, tá? O segundo é um homem, né, que está aqui de joelhos, me parece que em oração, tá? Aí a escala evolutiva humana, primeiro passo, segundo passo, porém, quando o indivíduo não consegue ou não deseja modificar-se, olha o que a Jona fala, não consegue ou não deseja modificar-se, alterando o comportamento para o equilíbrio e o progresso, elege o litígio como forma de autossatisfação, de exaltação do ego. Torna-se contundente, invejoso, ciumento, trabalhando contra o processo natural da evolução. E aí aqui eu coloco um conto de fadas, né? A princesa e a bruxa fazendo maldade. Alerta de Joana, ainda estamos na introdução, tá? Alerta da Joana. Há momentos para aclaramentos e dissensões. Dissensões é divergência de opiniões, né? Então, há momentos para aclaramentos e divergência de opiniões em níveis elevados de discordância. Não a qualquer hora e por qualquer motivo. Tem cuidado contigo. Deixa que perpasse em ti e te encharque a energia divina, a fim de que superes a tentação de contender ou de te abateres ante os perseguidores contumazes, os litigantes da inutilidade. Aí, gente, como nós temos lá no início, né, no primeiro passo, nós temos aí o nosso cérebro reptiliano, nós temos uma história aí, né, do nosso primitivismo, tá? Então a gente pode ter este impulso quando a gente é provocado, sabe? Perseguidores contumazes, né, os litigantes da inutilidade. Então eu me lembrei, né, e eu coloquei aqui na oração do Pai Nosso, né? Não me deixe cair em tentação, né? Para que eu não volte ao meu estado instintual, sabe?
essa parte do Pai Nosso me chama muita atenção, sabe, gente? É uma das partes do Pai Nosso que mais me chama atenção, é essa parte, não me deixe cair em tentação. E aí, nesse caso aqui, o alerta de Joana é justamente, tem cuidado contigo, te encharque a energia divina, né? Que nós temos também. Quer dizer, então, olhe, cada um de nós, olhe para essa parte luminosa nossa, essa parte espiritualizada nossa, ao invés de a gente voltar ao nosso primitivismo. Aí eu coloco litígio, significado do dicionário, tá? Litígio é um termo jurídico que descreve qualquer disputa, controvérsia ou conflito de interesses entre partes que é levado ao Poder Judiciário. Ele ocorre quando uma parte reivindica um direito e a outra se opõe, exigindo a intervenção de um juiz para tomar a decisão final, tá? Então, é disso que Jona está falando também, tá, gente? É disso que Jona está falando, é desse litígio, que ainda existe até nos dias de hoje. Jona está falando lá do nosso início do primitivismo, mas existe aqui hoje, amanhã, não sei até quando que vai precisar do litígio. Uhum. Aí continua Joana, né? Aí aqui já é o texto em si, tá? Origem no ser humano. Herança, eu estou esquecendo de falar como chama? As imagens, né? Aqui no significado do dicionário tem uma mesa e tem uma pessoa com duas pessoas, como se fosse um advogado, né? Com duas pessoas para chegar a algum acordo. Agora aqui começa o texto, né? Origem no ser humano, herança de natureza animal. Aí eu trago uma imagem de dois leões ou tigres brigando aqui numa água, né? Herança de natureza animal predominante no ser humano, e nós somos os seres humanos, portanto, temos isso, né? A tendência ao litígio, à competição, a tendência. A dissensão torna-se a pouco e pouco com essa característica do primarismo de que não se libertou, agressiva e repulsiva. Por isso que ela pede cuidado. Dissentir, que é discordar, é muitas vezes uma atitude saudável, quando não se está de acordo por uma ou outra razão. No entanto, transformar a sua discordância em motivo de litígio é injustificável, somente compreensível por tratar-se de remanescente da inferioridade moral do opositor. Aí eu trago uma figurinha, do lado esquerdo é um homem falando assim, está na cara que é um quadrado, tem uma peça no chão. Do lado direito está dizendo assim, eu tenho certeza que é uma bola, e essa é minha opinião. E, e aí, a gente olhando a peça embaixo, dá a impressão de ser um quadrado ou um retângulo, né? Mas que não é bola, não é, né? A gente olhar, né? Mas aí ele tá, essa figurinha tá mostrando bem isso, né? A pessoa, quando ela tem esse primarismo muito forte, ela fica meio que cega mesmo ao bom senso, né? Como age o litigante? A fim de manter o seu ponto de vista, o litigante, tá vendo? A figurinha lá, né? A fim de manter o seu ponto de vista, o litigante não raro urde, quer dizer, trama mecanismo de violência, recorrendo à calúnia, à infâmia, à agressão inqualificável. Aqui eu coloquei um homem assim, gritando aqui com uma mulher que está aqui, né, toda com medo aqui, tá? Eu lembrei da violência doméstica, mas, né, pode ser outra coisa. Sempre haverá razões para os litigantes. Então, essa pessoa, né, a pessoa que tem ainda esse primarismo, ela sempre tem razão. Eles vivem emocionalmente das polêmicas que sustentam. Afinam-se uns com os outros, até o momento em que se desavém, quer dizer, se indispõem, né? Pois não conseguem viver sem impor-se, sem chamar atenção, sem o alimento da presunção, né? Supor que algo é verdadeiro. E aí a figura aqui é o seguinte: pessoas que sempre têm razão.
O que tem por trás desse comportamento? É uma pergunta que fica no ar. Causas do comportamento. Vestígio das fases iniciais da evolução. Na luta pela vida, o ser racional permanece, quando assim se encontra, em atitude de autodefesa, em razão da insegurança em que se demora, partindo para a agressividade, para o litígio perturbador, no qual o ego predomina e se satisfaz. Então, por esse trecho da Joana, eu trago depois, lá no final, eu trago o Jung, tá? Porque ela vai falar aqui de autodefesa, ela vai falar da sombra, que é a insegurança, que reage com agressividade, tá? Eu trago um pouquinho do conceito do Jung sobre esse tema, muito interessante. E a figura aqui são homens, né, se autodefendendo aqui de um grande animal, da impressão de ser um elefante, mas eles estão aqui se autodefendendo aqui com flechas, me parece, com arcos. À medida que o adversário vê o triunfo do outro, aquele a quem combate, mais impiedoso se torna, recorrendo ao expediente de desmoralização, pela impossibilidade de superá-lo através dos valores do espírito. Então, lembra lá no segundo passo, a pessoa já está adquiriu a razão, né? Então ela tá entrando em contato com a parte mais espiritualizada dela. Então, nesse caso que a pessoa quer continuar no primarismo, ela tem satisfação, né? De amassar o outro. Aí eu trago aqui um homem com um sapatão, né? Amassando aqui uma pessoa, um ser humano, tá? Como se estivesse pisando no outro ser humano. Aí eu vou entrar agora, tá? Eu saio um pouco de Joana, eu vou entrar um pouco na história, tá? Para ver como é que era o litígio desde a primeira revelação, tá? Então, aqui a minha fonte aqui é o estudo aprofundado da doutrina espírita, né? Para falar da primeira revelação, tá? Os litígios e conflitos no Antigo Testamento eram resolvidos com base na Torá, que é a lei de Moisés, que misturava preceitos religiosos e civis. Questões como roubo, danos à propriedade, disputas de terras e crimes eram julgados por tribunais de anciãos nos portões da cidade, pelos juízes ou pelos próprios reis. E aí a figura aqui é um juiz. Como os litígios eram resolvidos? Anciãos e juízes. Casos comuns eram levados aos líderes da cidade que se reuniam nos portões para ouvir as partes. O Tribunal Central. Casos difíceis eram enviados aos levitas e sacerdotes ou ao juiz supremo em Jerusalém. 2 ou 3 testemunhas. Nenhuma acusação ou sentença era válida sem pelo menos 2 ou 3 testemunhas idôneas. A lei de Talião. A regra, olho por olho e dente por dente, servia para limitar as punições, evitando que a vingança fosse maior que o dano sofrido. Exemplo bíblico de litígio. Muito interessante esse exemplo aqui. As duas mães. Salomão usou de sabedoria para resolver uma disputa sobre quem era a mãe verdadeira de um bebê. Está em 1 Reis 3, 16, 27. A passagem de 1 Reis 3, 16, 27 relata o famoso julgamento em que o rei Salomão usa de sabedoria para resolver uma disputa entre duas mães. Ambas viviam na mesma casa e deram à luz com poucos dias de diferença. Após a morte acidental de um dos bebês durante a noite, uma das mulheres trocou os bebês, afirmando que o filho vivo era dela. O conflito chegou ao tribunal do rei, que precisou descobrir a verdade sem testemunhas. Para isso, Salomão ordenou que o bebê vivo fosse cortado ao meio e dividido entre as duas mulheres. Essa decisão extrema revelou o verdadeiro amor fraterno, amor materno. A verdadeira mãe, tomada por amor e compaixão, implorou para que entregasse o bebê vivo a outra mulher, preferindo vê-lo longe de si a vê-lo morto. A outra mulher, por outro lado, concordou com a divisão cruel, demonstrando que não se importava com a vida da criança.
Ao observar essas reações, o rei Salomão soube exatamente quem era a mãe verdadeira e ordenou que o bebê fosse entregue a ela. Essa demonstração de discernimento ficou conhecida mundialmente como o Juízo de Salomão. Vocês sabiam dessa história, gente? Não, muito interessante É essa. muito interessante. Eu não sabia também. Eu não Nem, sabia. Eu já conhecia nunca essa ouvi esse história. relato. É muito legal. Uhum. Muito bonito. Aí nós vamos para a segunda. Se vocês quiserem parar, vocês me avisem, tá, gente? A gente vai agora já para a segunda revelação. Esse também está no EAD, tá? Já é outro livro, né? Módulo 2 é outro roteiro. Os litígios ou disputas legais e conflitos entre pessoas são tratados no Novo Testamento com um foco claro na reconciliação, no perdão e na paz. A recomendação geral é evitar levar desavenças para tribunais seculares. Em vez disso, os conflitos devem ser resolvidos de forma pacífica, direta e com auxílio da própria comunidade de fé. Eu pus aqui comunidade, estava escrito igreja. Por quê? Porque naquele tempo, segundo o grande estudioso, né, historiador espírita, né, o professor Severino Celestino, ele diz que naquele tempo não se usava a palavra igreja, era comunidade. Aí eu troquei tudo por comunidade, tá? Por minha conta e risco. As principais orientações sobre o tema encontram-se nos ensinos de Jesus e nas cartas do apóstolo Paulo. Princípios de Jesus, Mateus 18. Jesus estabeleceu um processo passo a passo para resolver desavenças entre irmãos na fé. Isso aqui é muito importante para nós, tá? Que isso aqui foi de tempo de Jesus, mas vale para hoje. Focando na restauração do relacionamento, evitando a escalada do conflito. Abordagem privada. Converse com a pessoa em particular para resolver o problema. Mediação. Se não houver acordo, leve uma ou duas testemunhas para ajudar na conversa. Terceiro, né? Intervenção da comunidade. Caso a situação persista, intervenção da igreja, né? Caso a situação persista, o assunto deve ser apresentado à liderança da congregação. Separação. Se o ofensor rejeitar a correção da comunidade, a orientação é tratá-lo fora da comunhão, como um gentil ou publicano. O ensino de Paulo sobre processos judiciais, 1 Coríntios 6. O apóstolo Paulo repreendeu duramente os cristãos da cidade de Corinto por levarem seus litígios a juízes descrentes. Aí vem lá, mau testemunho. Ele considerava uma derrota os crentes processarem uns aos outros perante os ímpios. Competência interna. Paulo argumentou que, se a comunidade julgará o mundo e os anjos no futuro, deveria ter sabedoria para resolver disputas menores aqui na Terra. Prejuízo pessoal. O apóstolo defendeu que seria melhor sofrer uma injustiça ou um dano material do que arruinar o testemunho da comunidade. Aí nós vamos para a terceira revelação. A fonte é o Pentateuco Espírita Allan Kardec. O termo litígios refere-se a conflitos, disputas ou brigas. No Espiritismo, entende-se que as desavenças são consequências naturais do convívio entre pessoas com diferentes graus de evolução moral. Olha aqui que coisa interessante que ele traz. Muitas vezes fazendo bagagens de desequilíbrios e atritos de vidas passadas. A doutrina espírita propõe que os conflitos não devem ser resolvidos com violência, revanchismo ou orgulho. A melhor forma de lidar com qualquer litígio é buscar a solução amigável o mais rápido possível. Chaves para resolver litígios. Indulgência. É a virtude que convida a compreender as falhas do próximo e perdoar, sem julgar severamente. Diálogo fraterno. Expor as divergências com respeito e calma, evitando a cólera e o egoísmo. Autoconhecimento.
Identificar que muitas desavenças externas nascem da nossa própria impaciência e desconforto interior. Olha que coisa interessante aqui. Reconciliação. Priorizar acordos e entendimentos pacíficos, inclusive para evitar que mágoas se transformem em obsessões espirituais entre parentes, quando espíritos continuam alimentando o ódio. A figura aqui é Jesus, né, conversando aqui com seus discípulos. Leis espirituais dos conflitos. Lei de causa e efeito, ação e reação. Cada atitude gera consequências. Logo, escolher a paz traz bons frutos. Resgate do passado. Parentes difíceis ou pessoas com quem temos atritos costumam ser almas do nosso passado com quem assumimos compromissos de reajuste antes de reencarnar. Exemplos sobre o tema litígio está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 11 a 16, o duelo. Aí, voltando para Joana, como era antigamente? Ontem eram utilizados a tocaia, o duelo, o combate físico, para atender as paixões inferiores. Aí eu coloco uma figurinha aqui de duelo. Hoje, guardadas as proporções, ainda se utiliza de equivalentes recursos, a socapa, quer dizer, o fingimento, né? Sob disfarces de defesa dos nobres ideais, para alijamento, para a eliminação dos, entre aspas, perigosos inimigos, que são aqueles aos quais combatem. Os sinais para identificação. Os litígios são reminiscências do passado, sinais de identificação do atraso, em que permanece grande número de membros da sociedade humana. Ainda, gente, na nossa era, hoje, talvez amanhã e não sei quanto tempo mais para frente. Aí tem aqui uma pessoa com máscara no meio, né? As pessoas ao seu redor querem a sua derrota, que é a questão da competição, né? E tudo mais. Aí a Joana traz aqui, ó, Kardec. Allan Kardec também os encontrou, os litigantes, entre aqueles que se diziam filiados à doutrina. A gente faz um estudo da Revista Espírita e é muito claro isso aqui, viu, gente? Como tinha, e a partir foi ele fechar os olhos, né, do corpo, eles apareceram. Fizeram muita coisa errada depois que o Kardec desencarnou. Allan Kardec também os encontrou entre aqueles que se diziam filiados à doutrina de que ele se fizera o codificador. Todos os homens e mulheres de bem lhes experimentam a militância, a oposição. Então, todos nós estamos sujeitos. Aqui que ela traz, ó. Jesus não transitou no mundo sem o sofrer. A cada passo enfrentava-os. Era desafiado pelos litigantes. Então, assim, tenhamos consciência disso, né? Não sejamos nós litigantes, mas tenhamos consciência de que podemos sofrer ataques, né, de litigantes, tá? E olha o que a Joana vai continuar aqui. Aí eu agora vou trazer o Jung, tá? Depois eu termino com a Joana. O que Jung tem a contribuir com o tema litígios? Para Carl Jung, os litígios e conflitos externos não são apenas disputas lógicas, mas o reflexo de tensões internas não resolvidas. A teoria de Jung, conhecida como psicologia analítica, enxerga qualquer briga ou disputa judicial como um espelho de conteúdos inconscientes, que envolvem principalmente os seguintes conceitos: projeção. A mente transfere defeitos ou sentimentos que ela própria rejeita para outra pessoa. A sombra. O lado oculto, com instintos e impulsos reprimidos, que costuma dominar as discussões. Em uma disputa judicial ou pessoal, quando perdemos a razão e a calma, é a nossa sombra que está no controle. Nossas reações exageradas indicam que nossos valores fundamentais foram feridos ou que nos identificamos cegamente com uma imagem idealizada de nós mesmos.
idealizada, não a real. A raiz dos conflitos, projeção e a sombra. Jung afirmava que tudo o que nos irrita nos outros é, na verdade, algo que precisamos compreender e curar em nós mesmos. Em um litígio, esse mecanismo é chamado de projeção. O ego não consegue aceitar falhas em sua própria personalidade, então as projeta no adversário, transformando a outra parte no vilão absoluto da história. A resolução de litígios pela ótica junguiana. Para Jung, a resolução de um conflito não significa necessariamente destruir a parte contrária. Pelo contrário, trata-se de integrar as polaridades em disputa. Ele defendia um processo chamado função transcendente. A função transcendente, o desafio de manter a tensão dos opostos até que uma nova solução criativa e integrativa surja. Individuação, o processo contínuo de se tornar um indivíduo único e harmonioso, onde os conflitos servem como ferramentas de autoconhecimento. Tensão. As forças opostas no litígio, você versus o outro lado, devem ser mantidas sob tensão psicológica, sem fugir do problema. Confronto. O ego é forçado a confrontar o inconsciente e a reconhecer sua própria parcela de responsabilidade na crise. Resolução. Dessa tensão surge um terceiro elemento, irracional, uma nova perspectiva, um símbolo ou um entendimento que transcende os lados opostos, resolvendo a questão de forma definitiva. Se a gente sair um pouco da teoria junguiana e entrar um pouco na filosofia espírita, nós vamos saber que se a gente segurar a coisa aqui, né? O confronto, a tensão, a gente vai entrar em contato com a nossa sabedoria interna, mas também com os nossos mentores, os nossos guias espirituais que nos auxiliam, né? A achar essa solução aí. Os litígios e o processo de individuação. O propósito final da vida, segundo Jung, é a individuação. O caminho para se tornar a pessoa completa e integrada que você realmente é. Sob essa perspectiva, um processo judicial ou conflito não é uma mera casualidade, mas uma oportunidade de desenvolvimento. Ao passar por um litígio, o indivíduo é convidado a retirar suas projeções, assumir suas responsabilidades na desarmonia e retirar a energia vital do conflito externo para direcioná-la ao seu próprio amadurecimento interno. Aí o Jung aqui, parece aqui de uma frase, só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Voltando aqui com a Joana, tá? Agora. Observação de Joana, atenção. Não estranhes, no ideal a que te entregas, a presença do opositor, o desafio para litígios. Então, Joana está nos colocando na realidade, tá? Não estranhes, no ideal a que te entregas. Isso vale para toda a parte da nossa vida, incluindo a nossa atividade espiritual, tá? Não estranhes, no ideal a que te entregas. A presença do opositor, o desafio para litígios. Não se encontram esses companheiros lutando pela causa que dizem defender. Antes laboram estimulados pela inveja, pelo despeito, pelo amor próprio ferido. Aí a figurinha que eu achei aqui está dizendo assim, tem uma luz lá, né, uma luz bem, bem brilhante, e umas outras figurinhas aqui. Aí está dizendo assim, ó, não entendo por que ele brilha tanto e nós continuamos tão apagados, que é uma figurinha de inveja. Sentindo-se inferiorizados, exaltam-se, exibindo e esgrimindo, né? Esgrimindo aqui é lutar ou manejar com arma branca.
exibindo e esgrimindo as armas da arrogância, da crueldade, enlaçando, anelando pelo sofrimento, pela ruína, pela queda do outro, daquele a quem elegeu para derrotar. Eu vou dar um exemplo aqui, não é de casa espírita nem nada, mas é de uma minha parente. Ela estava trabalhando em uma determinada escola, é professora, né? E em três setores lá de sala de aula, né? E num primeiro setor teve reclamação dela, nos outros avaliação ótima, né? E aí o professor estava se sentindo assim, com medo de perder vaga, ficou com medo mesmo. E andou falando dela, fez a caveira, como diz o outro, né? E aí ela ficou muito mal, né? Porque ela gosta de fazer o trabalho dela muito bem feito. E ela ficou mal com isso, né? E ela já não estava gostando mesmo, né, desse trabalho lá. Ela teve aqui comigo agora em julho, né? Ela não estava gostando. E aí, com essa fala, né, e ficou em dúvida: peço demissão, não peço demissão? Eu falei: vai pelo seu coração. Se o seu coração está pedindo para você pedir demissão, né? Você peça. Aí ela pediu demissão ontem, né? E foi por quê? Porque a pessoa estava se sentindo ameaçada por ela, né? E fez tudo para que o tal do coordenador, eu acho, falasse horrores dela. E, na verdade, depois, na avaliação dos alunos, sim, tinha uma sala que não gostou dela, mas o restante era 8, 9, avaliação da professora, entendeu? Mas, assim, ela ficou tão mal que ela pediu demissão. Então, assim, isso pode acontecer, é só um exemplo, né? Não é, mas a Jona está falando mais assim dos nossos trabalhos mesmo. Mesmo, né, nos nossos trabalhos espirituais, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Porque, como ela põe lá no exemplo, né? Allan Kardec, Jesus, né? Teve. Então, quem somos nós, né? Nós podemos ter também, né? De forma alguma, deixa eu ver o que está escrito aqui em cima. Como defender-se, tá? De forma alguma, deles espaços nos teus sentimentos. Quem se dispõe a uma tarefa de enobrecimento, equipa-se de coragem para enfrentar, arrostar, né, as consequências da decisão e da ação. Ignora, portanto, aqueles que te fazem crucificadores, mesmo quando disfarçados de benfeitores, de defensores da verdade, a verdade deles. Silencia e prossegue. Então, essa vale para a Juna está falando aqui. Se a gente tem uma intenção e a gente tem um propósito, em qualquer situação que a gente se depare, né, uma pessoa que esteja a fim de litigar, né, de fazer essas coisas com a gente não a gente silencia e prossegue. Esse é o recado da Joana, né? Retifica o que te apresente equivocado, dúbio, incorreto e faz o melhor ao teu alcance. Agora lembrei do Chico, né? O Chico fala que a gente tem que dar ouvidos para entre aspas, o inimigo, porque o inimigo não tem papas na língua para falar se alguma coisa a gente está fazendo errado. Então, a Jona Diane diz aqui, ó, retifica o que te apresente equivocado, dúbio, incorreto e faz o melhor ao teu alcance. Chico Xavier dizia isso, né? Dá uma olhada, aquilo que entre aspas, o inimigo está falando. Se precisar arrumar, arruma. É isso que a Jona está falando aqui. Agora, pode ser coisa dele. Se a gente perceber, olhar na gente, não tem nada para arrumar, então é coisa daquela pessoa. E tá tudo bem. Fica com ela. Siga. Deixa eu voltar aqui. Silencie e prossiga. Sê tu aquele que não litiga, mas faz o bem, que não revida, porém permanece com firmeza no ideal até o fim da existência física. Aí eu pus uma figura aqui,
Ser firme não é ser duro, é ter clareza sem perder o respeito e a gentileza. Aí a Jona traz aqui uma lembrança para nós: a vida além da vida. A morte que se tomará o corpo, buscá-los-á também. Buscá-los-á também quem? Essas pessoas que fazem isso. E passarão esquecidos ou recordados somente por aqueles com os quais mantêm afinidade. Além da cortina de sombras do corpo, eles mudarão a forma de pensar, de entender, de comportar-se e se recuperarão. Que coisa linda que eu achei isso aqui que a Jona falou, sabe? Porque, assim, na dimensão espiritual, todos nós, e qualquer nível evolutivo, nós ampliamos os nossos sentidos, né? Então, olha o que que o Jonas está falando. Essas pessoas, elas podem se recuperar, né? Além da cortina das sombras do corpo, né? Eles mudarão a forma de pensar, de entender, né? De comportar-se e se recuperarão. Ela não está dizendo pode, ela está afirmando isso aqui. Não sei se é forte, mas ela está afirmando. Aí Jonas diz: faze o bem. Sê tu aquele que não litiga, mas faz o bem, que não revida, porém permanece com firmeza no ideal até o fim da existência física. Aí eu coloquei uma figurinha bonitinha, que tem duas pessoas segurando o coraçãozão. Fazer o bem faz bem. E aí terminamos com Jesus. Muito bem, hein? Muito bom, muito bom mesmo. Vocês ficaram tão quietinhos, ou entenderam tudo, não entenderam nada. É que tem muita reflexão, né? Muita reflexão nesse tema. Muita reflexão. Estou revisando aqui o meu passado litigioso, misericórdia. Uhum. Foi mesmo, Marina, é mesmo? Nossa! Misericórdia, olha que gente. coisa bonita que você falou. Estou revisando aqui meu passado. Então, mas é o passado que está aqui, logo aqui, né, Edna? Esse que é o problema, né? Quer dizer que eu ainda tenho muito para aprender, né? Mas é passado. É passado. Mas eu tenho que estar mais atenta, né? Essa lição foi para mim, viu? Meu Deus. Foi para nós. Misericórdia. Para todos nós. Nossa, menina do céu. Essa frase aí que a Marina falou foi justamente uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse conteúdo dela, que era um dos parágrafos, eu até grifei aqui, ó, que os litígios são reminiscências do passado, né? Sim. Sinais de identificação da cruz da sociedade, ou seja, a gente está lá ainda preso nas questões do passado, por isso que a gente ainda está com esses litígios, né? Com essas. Estou revisando o meu passado. Ficou perfeito com o que eu estava pensando aqui. Esse tema é bem reflexivo, né? Eu achei muito interessante, porque eu estava me lembrando, assim, existem algumas pessoas que elas, se elas não tiverem conflitando e discordando, e você argumenta alguma coisa e ela, não, mas isso tal coisa, mas sim, eu entendo que você tenha dito isso, mas eu estou vendo por esse lado. Não, mas antes você falou que era tal coisa, e agora você está mudando de ideia. Então, a pessoa, a questão ali é como o Joana fala, não é encontrar uma convergência, é discordar. Uhum. E a gente vê isso muito no transtorno opositor, né? Uhum.
É, que na verdade não é, não, o objetivo da pessoa que está se opondo não é, não é nem vencer o outro, Uhum. é se opor Deixa eu o pôr. tempo inteiro. Se o Uhum. outro concordar com ele, aí ele começa a se opor à concordância do outro. Então, é uma necessidade de litigar, de divergir, de se opor, de conflitar, né? Como um escape de uma agressividade que precisa Uhum. justificativa, Isso. né? Porque Uhum. a agressividade sem justificativa, ela é condenável, vamos Aham, dizer, sim. né? Então eu não posso ser agressivo, eu Uhum. tô louco para ser agressivo, tô Né? louca para ser agressiva, tô querendo voar em cima do outro, mas eu não posso fazer isso porque isso é algo que eu Condeno. conscientemente condeno. Uhum. Então eu preciso encontrar um motivo. E aí o motivo é o litígio. Aham. É aquela agressividade destilada o tempo inteiro, sem que aquilo signifique algo. No final da Uhum. história, você olha o discurso, você olha e você vê um vazio. Você só vê a agressividade. Então, muito interessante Essa mesmo. sua reflexão foi perfeita, Olga. Achei assim perfeita. É isso mesmo, assim, Eu e acho ela que fala disso no começo, né? Essa esse, agressividade que a pessoa não consegue expressar, ela vai procurar encrenca. Ela quer uma encrenca, não tem? Ela vai mas, achar alguém para encrencar. exato, eu acho que isso é uma fonte para nós de como a gente pode olhar para esse transtorno. Uhum, Ana traz para a gente essa fonte uhum, e ela diz: existe uma imaturidade interna que uhum, não se aproveita do processo para auferir um ganho, do externo para auferir um ganho, uhum. né? É como se a pessoa não quisesse amadurecer. Achei, Não deu olha, conta ainda, né? Não deu conta ainda de amadurecer, né? Ela fica nesse. essa Joana é demais, né, Eu Jane? conheci uma pessoa assim, e eu falo que essa pessoa me ensinou uma lição maravilhosa. Eu aprendi a falar uma frase assim: é verdade, você tem razão. Nossa, quando eu aprendi a falar, é verdade, você tem razão, acabou. Essa pessoa, ela era assim: se eu falasse uma coisa assim, olha, esse livro aqui, a página é branca. Ela falava: não, não é branca, é verde. Eu falava: não, mas você não está vendo que é branca? Aí ela ficava insistindo num absurdo, assim. Aí eu descobri que não. Aí eu comecei a falar. Ela falava assim, eu falava, isso aqui é verde. Ela falava, não, é vermelho. Tudo ela contradizia. Aí eu comecei a falar, sim, é verdade, você tem razão. Pronto. Aquilo acalmava ela, perdia o conflito, porque ela tinha essa necessidade de oposição, de tudo tinha um não, tudo tinha um não, tinha um não. E depois eu fui entendendo que era uma pessoa que realmente tinha uma questão psicológica séria, né? Então não valia a pena você ficar discutindo com ela. Então essa frase, eu falo assim, ela me ensinou essa frase que foi maravilhosa para mim. É verdade, você tem razão. Por que que eu preciso ter razão, né? Deixa ela ter razão. Aí você acaba com conflito, né? E aí a gente vai para uma lição que a Joana não toca nesse ponto, mas é uma reflexão que eu já fiz também, que é aquela parte do Sermão da Montanha, onde Jesus fala alguma coisa assim, eu não lembro direito, mas é alguma coisa assim. Se alguém te tentar tirar a túnica, entregue também a capa, alguma coisa assim. Ou seja, não, para mim ficou a lição do assim, não lute. Não lute, e não lute contra o homem mau, ele fala. Ele não está dizendo para você lutar contra o mal. Ele fala assim, não lute contra o homem mau. Ou seja,
Porque o que que a gente faz? Aquela pessoa é má, então eu tenho a minha verdade, ele tem a dele, a minha verdade é que eu sou boa e ele é mau. Não é? É sempre assim, o opositor sempre é o que está errado. Então, eu, como sou boa, vou lutar contra. Então, essa é a justificativa para as lutas e as guerras e as brigas, que não se acabam nunca, né? As brigas não se acabam nunca, porque você está sempre lutando contra o mal. E aí Jesus dá essa lição: não lute contra o homem mau, deixa ele, né? Esse mal dele, por si só, uma hora vai se apagar. E essa é uma lição muito que não é fácil da gente entender, porque a gente entende que não, você tem que estar sempre lutando, né? E aí Jesus fala, não lute, como assim? Né? Vou deixar o mal prevalecer? Aí a gente pensa assim, né? Eu vou deixar o mal prevalecer sem lutar, né? E aí a gente não consegue entender muito, é difícil para a gente entender essa lição aí, mas eu já fiz um exercício uma vez de ter um conflito onde a pessoa era má. Eu achava, e até hoje acho que ela era uma pessoa muito má, e eu renunciei à luta. Por causa dessa, eu falei, eu vou praticar isso que Jesus falou, eu vou renunciar à luta, eu vou deixar ela ganhar essa guerra, deixar ela prevalecer com o mal dela. E deixei, né? Eu tive um ganho muito grande, porque eu não fiquei na guerra, na luta, e sair de uma guerra é uma coisa muito boa, né? E o resultado de tudo isso ainda não se concluiu, porque é uma coisa meio de longo prazo, assim. Eu não sei ainda como que vai dar o final de toda essa história para dizer se foi realmente positivo ou não. Mas para mim foi positivo, porque eu saí da guerra, eu saí da luta, né? Então eu faço essa lição de Jesus que é não lute, né? E a outra coisa que também ficou para mim é assim, quando que eu não consigo deixar a guerra? Eu acho que é aí que é a questão que a gente precisa rever. Se eu estou numa disputa e eu conseguir deixar essa disputa, é provável que aquilo não é meu, é da outra pessoa. Agora, quando eu estou numa luta, que eu não consigo deixar a luta, aí eu acho que aí é a projeção. Aí vem a projeção, é quando eu não consigo deixar de lutar aquilo ali, eu tenho que brigar por aquilo. Aquilo é tão importante, eu preciso lidar, não, não, eu fico justificando para não sair da guerra. Aí eu tenho a impressão que dá para a gente raciocinar, que aí, nesse caso, eu tenho que trabalhar alguma coisa em mim em relação àquele conteúdo. Por que que eu não estou conseguindo deixar aquela guerra? O que é que tem em mim que não me deixa sair dali, né? O que que precisa ser curado em mim ainda que não me deixa sair dessa disputa, né? Por que que eu não consigo me afastar disso e deixar? Porque eu penso assim, quando o conteúdo não é seu, você consegue deixar, né? Você chega à conclusão, tal, que, ó, não, essa guerra aí eu não quero, então eu vou sair fora e você sai, deixa a pessoa brigando sozinha. Mas por que que eu não deixo? Por que que eu não consigo deixar? Em alguns casos a gente está nesse lugar, né? Eu achei interessante, Olga, você falar do transtorno opositor desafiador. Eu não tinha pensado nele, mas ele é bem, encaixa perfeitamente, Hum. perfeitamente. E assim, se a gente olhar na linha do tempo, né? Desde que mundo é mundo, né? Que existe esse primarismo e a gente está já na transição, né? Planetária e isso é muito presente ainda, né? Quanto falta, né? De nossa evolução, né? Quanto falta. E a gente tem uma cultura que incentiva também, né, isso, né? Além de tudo, ainda, né, a gente tem uma cultura Mas de a cultura entender que, que ela isso só é vai certo. influenciar se dentro de nós tiver sintonia, senão a cultura não Uhum. influencia, entendeu? Mas a gente vive numa cultura ainda que
se propaga e se vende que esta disputa, que a luta é uma coisa positiva, né? É preciso fazer dessa Mas forma. eu compro aquilo que eu sintonizo. Sim, aham, Então, a cultura, ela só influencia se eu sintonizar, se eu ainda estiver sintonizado, senão não influencia. é. Agora, essa fala sua, Maria, me deixou pensando o seguinte: no caso aí é litígio, não é caso de assassinato, né? Assassinato, pelo menos físico. É. Assassinato de reputação existe, né? Uhum. Existe sim. Mas no caso de assassinato, como é que ficaria a defesa própria? Como é que você vê isso? Como? Assassinato. Se for um Ah, assassinato, como é que ficaria a defesa nesse teu argumento? Como é que ficaria a defesa própria? aí a justiça, né? Tem uma justiça para isso, né? Aí tem uma justiça para lidar com Não, isso. é você com a pessoa. Eu estou Ah, falando um caso mais sério. certo. Tem justiça para lidar com isso, Ah, tá? Mas ah, você está no meio, numa ameaça de de morte, morte. Aham. tá? É. Como é que você lidaria com Ah, isso? não, Você também. deixaria a pessoa matar? Não, lógico que não. Você está tendo a defesa. Você vai fazer a defesa, todas as defesas possíveis, né? Não, não tem como não fazer, né? Todas as defesas Uhum. possíveis, né? Mas não vou agredi-lo mais a ponto de incentivá-lo a ele a matar mais, Ah, sim. não é? Porque assim, dependendo da sua agressividade também, você provoca mais a ira, né? Porque assim, uma coisa é se defender, a outra é atacar em nome da defesa. Isso a gente se confunde muito, eu vejo muito isso. A pessoa fala assim, eu vou comprar uma arma para me defender. Não, se você comprou uma arma é porque você tem intenção de matar, né? Porque a arma não é instrumento de defesa, a arma é instrumento de matar, né? E às vezes acontece também dentro desse raciocínio isso, a pessoa fala assim, não, eu vou ser agressiva porque se eu não for agressivo, o outro vai me matar, né? E eu acho que não, é assim, a pessoa já é agressiva, né? Se ela é agressiva, se ela tem uma agressividade, então a gente tem que buscar se defender e procurar não agredir essa pessoa, porque se você agredir, ela vai ficar mais agressiva ainda, né? Eu acho que precisa se aplicar outros métodos, né? De se defender sem precisar agredir, Agora, sem a questão, justificar que eu também vou é, agredir. a questão da arma mas tem profissões que precisa a pessoa usar, Sim, porque senão ela pode, né? sim, aham, é, Ela pode perecer, inclusive, né? exatamente. Mas, assim, o caminho, pelo menos é o caminho que Jesus ensina, eu não sou eu que estou dando esse caminho, é Ele que dá esse caminho, né? Da não agressão, de não aumentar a agressão, de não lutar contra o homem mau. É Jesus que fala isso, não é Maria que está falando. Eu só estou tentando aprender essa lição também, né? Tentar aplicar, porque eu sei o quanto é difícil para nós abrir mão de lutar contra uma pessoa que é má, né? É lutar. Ele não está falando para você não se defender. Ele está falando não lute. É diferente de se defender, né? Então, se defenda do homem mau é uma coisa. Agora, não lutar contra o homem mau. Fala, não lute contra ele. E toda vez que você luta, você vai aumentar a agressividade dos dois, né? Eu também vou partir para essa agressividade, porque, né, não precisaria estar nesse lugar. Eu Então, acho que, eu acho que a questão aí cai para mim aquela. Eu não sei quem falou isso, porque eu tenho uma memória muito ruim, principalmente para texto bíblico, mas eu acho que a questão é: a gente deve lutar contra o mal, né? Lidar, repudiar o mal, sim, repudiar. o mal, Uhum. porque a questão é, se a gente não lida com esse mal, se a gente não
trabalha para que o mal não prospere, Prevaleça. a gente, de alguma forma, não se trabalha, porque nós temos em nós a parcela do mal. Uhum. O mal, ele é a ausência do bem e uma ignorância profunda, primitiva mesmo, né? Então, não, eu acho que a gente não lutar contra o mal é se omitir no bem, né? Agora, quando vem essa reflexão do homem, eu me lembro de uma coisa que fala lá, que Jesus não condena o pecador, ele condena o pecado, Pecado. Uhum. né? É. Ao pecador, ele dá a oportunidade da remissão, da oportunidade do arrependimento e do refazimento e tal, né? Agora, sem dúvida nenhuma, no estágio em que nós nos encontramos, nós ainda precisamos da ação da justiça, da ação dos meios que existem para reprimir e para, Conter. vamos dizer assim, manter a sociedade num mínimo equilíbrio ali, Uhum. porque quando não há esse processo, efetivamente o mal graça, né? É. E, assim, infelizmente todos nós estamos aqui imersos na Ainda a primitividade. predominância do mal, não é a predominância do bem ainda, não Exato. é. Não é. Esse mundo que a Maria fala, eu entendo, é o mundo ideal, mas ainda não é a nossa realidade. Uhum. Então, mas pegando também um pouco o raciocínio da Olga, que é assim, né? A gente tem o mal em nós, né? Mas como o Jung diz, o Jung, eu gosto dessa reflexão, você não luta contra a sua sombra, você integra ela, é diferente, né? Então, eu acho que é nesse sentido também que Jesus também fala, e a gente tem um pouco de dificuldade de entender, é não lutar contra isso, não tem que estabelecer um conflito, uma guerra, né? Eu tenho mal dentro de mim, então eu tenho que criar uma luta contra isso. Não, é o contrário, é compreender por que que eu tenho aquilo, por que que eu tenho essa sombra, amar essa sombra, né? É isso que a gente aprende dentro dessa teoria. Fazer um amor, uma coisa amorosa em cima dessa sombra, e aí, através desta questão amorosa, eu consigo transformar a sombra, né? A minha sombra, né? Então, é isso também ser aplicado no outro. E aí, voltando à frase que a Edna fala, né? Que é assim, eu não vou lutar contra a pessoa, eu vou lutar contra o mal. Eu não aceito o mal, não aceito aquela ação, não aceito aquilo que a pessoa está fazendo. Mas eu não tenho que lutar com a pessoa por causa disso. Entendeu? É muito sutil, eu acho isso, sabe? Esse entendimento, né? Não tem que lutar, porque aquela pessoa também está ali numa situação primária dela, né? Que um dia ela vai aprender, um dia ela vai evoluir, né? Então, assim, é quando eu abro mão de disputar com essa pessoa, ou brigar com essa pessoa, isso não significa que eu vou aceitar as maldades que ele faz, né? Eu acho que é diferente isso, né? A Tanto é maldade a que gente vai o reprimir exemplo sempre, né? é o A exemplo, ação. o exemplo do próprio Jesus, né? Aham. Pela ação do verbo, né, da fala de Jesus, que ele não era litigante, mas pela Uhum. fala dele trazer a realidade, trazer o mundo transcendente daquela época, foi que ele foi crucificado, né? Uhum. As pessoas, o status quo da época não aceitou, né? Sair daquela posição de conforto que eles tinham, né? Uhum. Então, mas ele não deixou de falar. Ele Sim, falou. Ele não falou. ficou.
Mas ele não pacífico. lutou, mas ele não luta quando o homem mau o, o prende, entendeu? É disso que ele fala, né? Ele não lutou, ele não fez uma guerra. Ele poderia ter feito uma guerra lá. Não, gente, me defenda aqui, né? Ele não faz isso, né? Então, essa é eu acho assim, uma das lições mais difíceis da gente aprender, que até hoje nós não aprendemos mesmo, a humanidade não aprendeu essa, mas ele deixa essa lição do não lutar, né? Essa é uma lição que eu me desafio muito, né? Porque eu sou uma pessoa que tem uma tendência muito a estar defendendo muitas situações, e aí, em nome dessas defesas, eu acabo brigando, né? Então, a gente fica arrumando justificativa para lutar, né? Eu falo assim, nós humanos, e eu me incluo nisso, a gente está o tempo todo arrumando justificativas para lutar, né? E aí, às vezes, a gente quer corrigir um erro praticando um outro. Eu acho que é disso que Jesus fala também, né? Não pratica um erro, né, em cima do outro. Não justifica você ser mal porque um homem mau te atacou, né? Uhum. Que É uma mais? Que lição mais? difícil. Então, Maria, o que que você acha depois que você falou, mas nossa, eu não sei o que que a gente vai ver nessa lição, porque primeiro falou de Jesus, agora fala de De litígio. litígio, Que exatamente. conclusão você chegou aí, Maria? Pois é. Então, exatamente, né? Trazendo, e aí no final eu acabo trazendo Jesus aí para a pauta, né? Fantástico, é isso mesmo, né? Assim, quanto que nós ainda estamos nessa nossa agressividade reprimida, querendo brigar com o mundo, querendo, né? E Eu acho que esse tema é bem de acordo com o livro, né? é, Desperte e seja desperte, seja feliz, feliz. né? Quer dizer, desperte, ela traz assim, ó, vocês, né, nós temos aí o primitivismo aqui, a gente carrega ele, tá aqui, Uhum, não é? é. Aí você escolhe, né? Você escolhe, o seu cotidiano, você vai lidar, né, com essa parte sua que está no passado, né, mas faz parte de Ainda está você, aqui? ou você já quer passar para outra fase? Você decide, É, né? É mais ou menos isso que ela está falando. isso. E aí ela está deixando um alerta bem legal, né? Que é no nosso dia a dia, em todas as nossas atividades, né? Apareceu uma pessoa que queira fazer algum litígio, eu vou usar essa palavra, mas pode ser Uhum, qualquer outra. Se a gente tem uma intenção, um propósito, né? Segue, né? Não uhum, pare, né? não para. Segue, segue. Ela Uhum, fala isso aí, né? Vai em frente, segue. Jesus, Allan Kardec teve e fez o trabalho deles, né? é, É isso. A lição maior que ela deixa, a recomendação é é, essa, né? uhum, Aí, para isso, a gente tem que se autoconhecer, se autotrabalhar, para não ficar fixado lá nas mágoas e ressentimentos, né? Que a gente até já estudou, né? uhum, Sobre mágoa e ressentimento. Porque se a é, gente ficar na mágoa e ressentimento, a gente vai parar, às vezes, numa grande tarefa, né? Por conta uhum, disso. Eu Acho que é, acho uhum. que é isso. E o tanto que esses litígios nos paralisam também, né? Porque a partir do Sim, momento que eu aceito uma provocação, uma guerra, ou fico nessa disputa, quantas, né, disputas você vê as pessoas paralisadas nisso, de uma vida para outra, né? Assim, né? Presos nessa, né? Não, eu tô certo, você tá certo, eu tô é, certo, você tá certo, não, eu tô certo, você tá certo. E fica ali, cada um justificando o seu lado, né? E paralisado, sem conseguir entender que aquilo é uma projeção sua, né? Como eu falei, como se você não consegue largar a briga, é porque aquilo tem a ver com você, não tem algo em você para poder acertar, né? é isso aí. Satisfeitas, nós todas.
Sim. Marina, Sim. Denilce, querem falar? Só eu falei muito hoje. Denilce, Eu Denilce já já falou? falei um pouquinho. Já falou? É, Eu você falou um deixei, pouquinho. eu precisei deixar a câmera fechada, gente, porque só assim eu consegui ouvir É, vocês. é Uhum. Horrível. porque a sua internet está fraca, né, É, Denilce? aí toda vez que eu abro aqui, É, vocês fica começam fraca. a tremer. Então, mas é aquilo que eu falei mesmo lá no início, né? Da questão do passado que ela citou em relação ao litígio. É Uhum. aquilo mesmo. Tudo bem por aí, Marina? Com o Muito, tema? muito reflexiva aqui, muito Uhum. interiorizando muita coisa aqui, muita análise, maravilhoso o tema Uhum. e muita coisa para diluir aqui ainda dentro de mim, muitos processos aí, foi muito bom o estudo de Uhum. hoje, muito Muito relevante para legal, mim. muito legal. Então, tá bom. Então, vamos encerrar, né, Maria? Para a Vamos. gravação, né? Então, vamos agradecer a todos a presença, né? Próxima semana estaremos aqui novamente, dando continuidade a esse tema. Hoje foi muito bacana, acho que foi um tema muito rico, né? E vamos nessa construção da felicidade aí, né? Que assim, aí ela traz esse tema, né, do litígio, né? Que sem o litígio, com certeza a gente vai construir um bem-estar muito melhor de felicidade, né? Então, acho que é essa construção dos Uhum. textos que ela vai trazer, né? É a busca da felicidade. Abrindo mão de guerras, a gente consegue ser um pouquinho mais feliz, né? Um grande abraço a todos.